E a situação do ditador venezuelano Nicolás Maduro só piora no país. Isso porque sabemos que em 28 de julho ocorreram as eleições para a presidência e Nicolás Maduro tinha como opositor o Edmundo González, que segundo pesquisas eleitorais, inclusive de boca de urna, das emissoras de jornais estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e também do Reino Unido, destacavam que Edmundo González estava ganhando por uma margem muito extensa, acima até de 60%. No entanto, no dia seguinte, o Conselho Nacional Eleitoral, como se fosse o TSE da Venezuela, decretou Nicolás Maduro como reeleito à presidência da Venezuela. E isso pegou todo mundo de surpresa em uma votação marcada por muitas fraudes, brigas e até mesmo forças policiais e militares de Nicolás Maduro nas ruas. Foi então que a Organização dos Estados Americanos tentaram aprovar uma resolução para tratar sobre esse assunto de maior transparência das eleições, até porque o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não publicou as atas oficiais, se eu não me engano, mais de 30 mil atas oficiais sobre a quantidade de votos para cada candidato. E quem apresentou isso foi a própria oposição de Edmundo González, apresentando mais de 20 mil atas oficiais em seu site oficial, que realmente foi criado especificamente para essa distribuição e transparência mundial do que estava acontecendo na Venezuela. E uma entidade colombiana que avalia as questões eleitorais em todo o mundo avaliou a situação da Venezuela e constatou que realmente Edmundo González ganhou por uma margem muito ampla dos votos, analisando apenas mais de 20 mil atas oficiais e não a totalidade das atas, que poderia então trazer a porcentagem de Edmundo González ainda maior. Então, a Organização dos Estados Americanos tentou aprovar essa resolução e, como é composta por 34 membros, precisava de votos suficientes de 17 membros mais um e aguardava apenas o Brasil dar o seu primeiro voto ali, na verdade, o seu voto, né, para desempatar esse jogo e assim beneficiar uma possibilidade de uma avaliação mais aprofundada da Venezuela, e o Brasil se absteve nesse primeiro momento, tá? Então, nesta quinta-feira, 15 de agosto, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma entrevista para a Rádio T de Curitiba, no Paraná, ele disse que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro ao ser questionado nessa entrevista sobre a situação envolvendo a eleição que, segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, decretou aí o Nicolás Maduro como reeleito à presidência do país. E diante dessa entrevista, Lula, ele destacou que deve haver ali uma maior transparência do pleito eleitoral que foi feito no dia 28 de julho, e sem isso, sem essa resposta para todas as entidades democráticas, por exemplo, para as nações como o Brasil e para a comunidade internacional, não deve ser reconhecida nesse primeiro momento a vitória de Nicolás Maduro, porque não houve essa transparência, segundo o que colocou o presidente Lula nessa entrevista. E Lula destacou que Nicolás Maduro está devendo, sem dúvida alguma, uma explicação para toda a comunidade internacional, em especial o Brasil. E isso representa o quê? Uma grande e importante mudança política e também diplomática, geopolítica, nessa nova postura de Lula, que até porque o partido de Lula, o PT, ele havia, pouco tempo depois do reconhecimento do Conselho Nacional Eleitoral, mesmo diante do caos eleitoral, de fraudes, corrupção, o próprio partido ele havia se manifestado como reconhecendo a vitória de Maduro, porém
oficialmente o presidente ele se absteve de se comunicar abertamente ao público sobre essa questão, demorando dias, mas agora, em 15 de agosto, ele se manifestou como não reconhecer essa vitória. No entanto, ele destacou um ponto importante que ainda é tema de discussão sobre a possibilidade de uma nova eleição na Venezuela. Mas é claro que tratar sobre esse assunto seria enxugar gelo, porque quem confere e quem está organizando todo o processo eleitoral são os próprios indicados e os próprios conchavos de Nicolás Maduro, do ditador. Então esses membros do Conselho, eles trabalham, eles são favoráveis a Maduro, sabendo, é claro, de se eles não cumprirem as ordens que vêm de cima e não oferecer resultados positivos em favor de Maduro, eles podem sofrer as consequências, porque os próprios generais e as próprias forças armadas venezuelanas, bolivarianas, não querem ser investigadas em um possível novo governo que substituiria ou não, possivelmente substituiria o governo de Maduro. E com Edmundo González certamente abriria espaço para uma investigação ampla sobre tudo o que estava acontecendo na Venezuela até então, como crimes humanitários, como torturas, como assassinatos, entre outras atrocidades que poderia sem dúvida ser entregues para o Tribunal Penal Internacional para debater sobre esses crimes humanitários que estão acontecendo ainda hoje dentro da Venezuela, inclusive com mais de 2.000 opositores de Maduro, civis, políticos, presos e alguns torturados e outros foram mortos logo após o resultado ser divulgado oficialmente pelo Conselho Nacional. Então é importante destacarmos que também essa mudança política de Lula em tentar trazer mais transparência nas urnas, mais transparência eleitoral da Venezuela e possivelmente com os esforços dos Estados americanos, liderados pelo Brasil, intermediados também por nações como a Colômbia e até mesmo um dedo ali dos Estados Unidos, tentar trazer à cena do debate uma nova eleição, mas que seja melhor controlada de forma que observadores internacionais possam conferir passo a passo tudo o que está sendo feito. Mas mesmo assim é muito perigoso, mesmo assim pode haver, sem dúvida alguma, fraudes e envolvimento de corrupção no meio deste processo. No entanto, abre margem para tentar derrubar Nicolás Maduro, não como um golpe, mas uma tentativa de derrubada legal, porque houve, sem dúvida, fraudes eleitorais, condutas errôneas que trouxeram um candidato à sua vitória de forma ilegal, sendo reconhecido o seu pleito final eleitoral de forma muito precoce pelo Conselho Nacional Eleitoral. E, inclusive, eles nem apresentaram sua totalidade das atas oficiais, o que isso é um crime eleitoral que está previsto nas leis eleitorais da Venezuela. E outro ponto e o Brasil tem muito a ganhar com o novo governo na Venezuela, com a saída do ditador Nicolás Maduro, tanto no aspecto de melhor relacionamento bilateral, quanto também no aspecto pagar as dívidas que a Venezuela tem com o Brasil, que são mais de $1 bilhão em dívidas. Inclusive, o BNDES tem uma quantia de $700 milhões em haver como dívida que a Venezuela não paga. Então esse novo governo, uma nova aproximação de um governo mais democrático no sentido de trazer ao debate a transparência política, social e econômica, reajustar esse governo, reajustar todo o setor econômico, comercial e industrial do país, terá condições ou não de pagar essa dívida com o Brasil. Então é uma mudança importante desse reconhecimento da não vitória de Nicolás Maduro, que abre brechas também para um novo problema que pode acontecer a partir de agora. Nicolás Maduro, assim como fez com a Argentina, com o Peru e até com o Chile, quebrar as relações diplomáticas com o Brasil. Eu, particularmente, não acredito que isso vá acontecer,
até porque o Brasil vem fazendo uma intermediação internacional em favor da Venezuela e também em favor de uma discussão mais aberta, principalmente na Organização dos Estados Americanos. Espero que tenham gostado desta análise sobre o aspecto eleitoral dessa crise que está acontecendo na Venezuela, com a permanência do ditador Nicolás Maduro e a possibilidade desta crise diplomática com o Brasil, mas também em um novo governo venezuelano, o Brasil se beneficiaria e muito diante desses pagamentos de dívidas e melhores relações bilaterais entre as duas partes. Obrigado pela sua presença, não se esqueça de dar o seu gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever e também acionar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.